Será que todos deveriam saber o que você está fazendo? Será que é o sensato sempre contar às pessoas o que está acontecendo em sua vida ou seus planos para o futuro? Nesse vídeo, compartilharei alguns dos principais motivos pelos quais você nunca deve se apressar em contar a alguém o que está fazendo. A internet e as mídias sociais incutiram e revelaram uma fraqueza em quase todas as pessoas pela atenção social. Isso expôs a profunda necessidade que muitos de nós temos de atenção e validação. Não apenas isso, mas também o nosso orgulho. Tenho visto postagens nas redes sociais de anos atrás sendo usadas para chantagear e causar polêmicas nas pessoas hoje. Já vi pessoas revelarem coisas sobre si mesmas que mais tarde foram usadas contra elas. Este não é um único problema em questão hoje. Por mais que as redes sociais e a tecnologia tenham facilitado e continuem a facilitar tantas coisas boas, o seu abuso ainda é um grande problema. Como filho de Deus e como alguém que deve crescer em sabedoria, é importante que você saiba que estará do lado mais seguro, do lado melhor e do lado vencedor se deixar que as pessoas saibam muito pouco sobre você. É isso mesmo. Não fale muito e você ficará do lado melhor. A Bíblia nos diz para amar todas as pessoas e ter certeza de que não devemos nada a elas. A única dívida que devemos continuar pagando é a dívida do amor. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros cumpriu a lei. Ao caminharmos em amor, demonstramos que de fato somos filhos de Deus. O amor é uma marca da nossa união com Deus. Ele mostra que conhecemos e amamos a Deus quando amamos aqueles que foram feitos à sua imagem. Permita-me corrigir um pequeno detalhe que acreditamos sobre o amor. O apóstolo Paulo destacou que era possível uma pessoa dar a vida sem amor. Isso significa que eu poderia chegar ao ponto de sacrificar minha vida por muitas outras coisas além do amor. Falsas convicções, medo, covardia, frustração, ambições egoístas, orgulho e assim por diante. O mundo pode hoje celebrar alguém por ser um herói ou um mártir, mas aos olhos de Deus, esse indivíduo pode simplesmente ter morrido por si mesmo e não pelos outros. Ele fez isso de uma maneira que parece que fez pelos outros, mas na verdade fez por si mesmo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor genuíno é puro e altruísta, entre muitas outras coisas. Mas o amor não é a aprovação de todas as coisas. O fato de você amar as pessoas não significa que vale tudo. O fato de você amar a todos não significa que aceita tudo o que eles fazem. O amor é muitas coisas, mas aprovar tudo, especialmente as coisas que não honram a Deus, mesmo que pareçam inofensivas, não é uma delas. Jesus nos disse que amar é dar a vida pelo amigo. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos diz os atributos do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor pode tolerar e proibir, mas isso não significa que aprova. O amor pode compartilhar para atender às suas necessidades, mas o amor não te capacitará a fazer o mal ou a se meter em problemas. Por que tive que discorrer e falar sobre o amor? Porque muitas vezes caímos no engano de que, como filhos do amor, devemos ser um livro aberto, mas isso não é verdade. É importante que você, filho de Deus, aprenda a andar na sabedoria do Espírito Santo e na verdade das Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha
e saúde para o seu corpo. Deus quer que você aprenda esta verdade hoje. Nunca conte a ninguém o que você está fazendo. Você deve observar aqueles com quem compartilha seu próximo plano de ação. Nem todo mundo está ao seu lado. Nem todo mundo vê as coisas da maneira que você vê. Nem todo mundo carrega suas convicções. E definitivamente, nem todo mundo se preocupa com você. Miqueias, capítulo 7, versículo 5, nos adverte estritamente a esse respeito. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Há apenas uma pessoa em quem você deve confiar, e essa pessoa é Deus. Ele não é apenas o mais seguro para compartilhar seus planos, mas também a pessoa mais capaz, pois ele tem o poder de te ajudar a levar esses planos até o fim. Aqui estão algumas razões importantes pelas quais você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. Suas visões e planos são pessoais antes de serem públicos. A Bíblia nos diz em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Observe como o profeta Abacuque progride com esse texto. Primeiro ele vai a algum lugar para ficar sozinho e ouvir Deus. Então Deus responde e diz para escrever uma mensagem claramente, primeiro para si mesmo, depois para aquele que a lerá e a transmitirá. Você é a primeira pessoa a receber e entender o que Deus quer em sua vida. Os irmãos de José não entendiam nem sabiam do que ele estava falando e odiavam e queriam matá-lo por isso. Acredito que José aprendeu da maneira mais difícil a guardar suas visões para si mesmo, até que elas se tornassem sólidas e completamente compreendidas. É disso que o profeta Abacuque estava falando. Você deve ser seletivo com relação àqueles que traz para os seus planos. Caso contrário, estará se preparando para o fracasso. Agora, você pode compartilhar seus planos ou coisas que não entende com pessoas mais experientes e tementes a Deus ao seu redor, para que possa se beneficiar da sabedoria delas. No entanto, isso deve ser feito depois de você ter orado sobre o assunto, tendo recebido a orientação de Deus para compartilhar e então se organizado para perguntar apenas na área em que precisa de clareza, não revelando tudo o que tem em mente. Lembre-se, nem todos entenderão o que Deus está dizendo a você. E está tudo bem se estiver alinhado com a fé e a verdade da palavra de Deus. Portanto, tanto para o seu bem quanto para o deles, não conte a todos os detalhes do que você está fazendo. Algumas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses e podem querer te impedir. Você pode não acreditar nisso, mas o tempo e a oportunidade revelarão que muitas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses. Deixe-me dizer isso novamente, mas de forma mais explícita. Algumas pessoas foram plantadas em sua vida pelo diabo, ou estão sendo manipuladas por ele para te derrubar. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, deve ter me ouvido dizer isso. Você deve pedir a Deus que abra seus olhos para as pessoas que ele plantou em sua vida e para aquelas que o inimigo plantou. Dessa forma, você saberá com quem deve ter cuidado e a quem deve estar aberto. Já vi supostos amigos sabotarem os projetos dos outros por despeito. Já vi entes queridos arruinando o relacionamento de seus irmãos porque não suportavam vê-los encontrando o amor e a felicidade diante deles. Muitos estão com inveja, frustrados ou simplesmente rancorosos. Dizer a essa pessoa o que você está fazendo é se preparar para o fracasso. Você nunca deve cair nessa armadilha, não importa o quanto você os ame. Muitos não acreditam em você e anteciparão o fracasso para você. Outra razão pela qual você deve ter cuidado com quem compartilha seu próximo plano de ação é que algumas das pessoas a quem você pode decidir contar não acreditam em você. Elas podem te amar e se preocupar com você,
mas não te veem da maneira que Deus te vê, ou do potencial que você acredita ter. Esse é o tipo de pessoa que só torce e se identifica com você quando você vence. Enquanto você está construindo, eles anteciparão seu fracasso e esperarão ouvir sobre sua queda. Você deve confiar em Deus para te ajudar a apontar esse tipo de pessoa e evitá-la. Você precisa de pessoas em sua vida que acreditem em você e que torçam para que você vença. Não importa quantas vezes você falhe ao longo do caminho. Muitos irão te desencorajar de seguir em frente. Você nem sempre deve contar o que está fazendo, porque muitas pessoas ao seu redor apenas irão te desencorajar. Às vezes, pessoas assim não necessariamente odeiam você. Talvez elas apenas tenham medo de ver você falhar. Ou talvez acreditem e saibam que você pode ter sucesso, mas seu sucesso afetará seu relacionamento com elas. Consequentemente, por motivos egoístas, elas mantêm você no mesmo lugar por anos, fazendo tudo o que podem para impedir que você siga em frente. Jesus teve que repreender o apóstolo Pedro, porque ele pensou que estava fazendo algo de bom ao dizer a Jesus para não morrer na cruz. Mal sabia ele que a morte de Jesus seria a salvação final da humanidade. Ele não sabia que estava impedindo que isso acontecesse ao tentar desencorajar Jesus. Por último, mas não menos importante, muitos não se importam com o que você está fazendo e, portanto, não lhe darão qualquer apoio. Às vezes, uma das razões pelas quais muitos de nós compartilhamos nossos planos com outras pessoas é para encontrar apoio. Desejamos orações, encorajamento e apoio. O suporte nos diz que não estamos sozinhos. Diz que estamos rodeados de pessoas que acreditam na nossa ideia. Isso aumenta a nossa moral e nos inspira. No entanto, você deve se certificar de que pessoas ao seu redor realmente se importam o suficiente para te apoiar. Até que você possa verificar se as pessoas se importam, você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. À medida que amadurece, você aprenderá que nem todo mundo ama ou se preocupa com você. Muitas pessoas só se preocupam consigo mesmas e como podem se beneficiar de você. É por isso que amizades genuínas são difíceis de encontrar. Se você encontrar uma, considere-se abençoado. É minha oração que Deus te conceda sabedoria e te separe das pessoas que não pensam nos seus melhores interesses e daquelas que não estão nos planos de Deus para a sua vida. O que Deus fez por você no passado não é nada comparado ao que Ele está prestes a fazer em sua vida hoje e no futuro. Mas quando Deus te abençoa, você deve aprender a não falar sobre isso para todo mundo logo de cara. Ao fazer isso, você está protegendo a si mesmo e sua bênção daqueles que não estão felizes com você. Muitos crentes não sabem disso, mas nem todos estão felizes com você. Tenho um amigo que recentemente é vítima disso. Demorou muito tempo para ele perceber que andar em amor como um filho de Deus não significa estar muito aberto a todos ao seu redor. Ele era usado e maltratado pelas pessoas porque pensava que, como as intenções dele eram boas para com elas, as delas eram para com ele. Mas esse não era o caso. Se lembra que Jesus nos disse para sermos gentis como as pombas, mas sagazes como as serpentes? Mateus capítulo 10, versículo 16. Estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as cobras e inocentes como as pombas. A pomba é conhecida por ser inofensiva em muitos níveis. A cobra, por outro lado, é por sua capacidade de se mover furtivamente. Quando Jesus estava conversando com o líder judeu Nicodemos, ele disse que os nascidos do Espírito de Deus são como o vento. Você não pode realmente dizer para onde ele está indo ou de onde vem. João capítulo 3, versículo 8. O vento sopra onde quer. Você ouve seu som, mas não se sabe de onde vem ou para onde vai. Assim é com todos os nascidos do Espírito. Meu amigo e minha amiga, a profundidade e sustentabilidade da próxima bênção que chegará à sua vida podem depender desta mensagem e te encorajo a prestar atenção nela. Como filho de Deus, você precisa entender quando a palavra de Deus alerta sobre ter cuidado com as pessoas ao seu redor. Agora, para equilibrar esta verdade, essa não é uma mensagem dizendo para você suspeitar que tudo e todos são uma ameaça. Não estamos clamando paranoia, mas discernimento. O crente, pelo Espírito de Deus, foi chamado a testar os espíritos por trás das coisas e das pessoas.
a saber quando falar e quando calar, quando agir ou não agir, e a saber com quem compartilhar algumas coisas e de quem se afastar. Essa mensagem é necessária hoje, especialmente com a influência da internet e das redes sociais. Quase tudo hoje em dia passa nas redes sociais. As pessoas compartilham suas localizações, programações diárias, compromissos. Na verdade, você pode prever muito sobre muitas pessoas por meio das coisas que elas compartilham. Infelizmente, muitos ficam desapontados e arrependidos depois de compartilhar bênçãos com as pessoas erradas. Nem tudo sobre você deve ser conhecido por todos. O Espírito de Deus conhece você e conhece os corações e intenções das pessoas ao seu redor. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente para recompensar cada pessoa de acordo com sua conduta, de acordo com o que suas ações merecem. É uma questão de que o Espírito Santo sabe e está orientando você a fazer, e não do que seus olhos estão vendo ou seu cérebro lhe diz. Por exemplo, eu já fui levado a confiar algumas questões secretas a pessoas fora da minha família. Isso não significa que eu tenha menos amor à minha família. O Espírito Santo conhece aqueles que conseguem lidar com as coisas que você está compartilhando e aqueles que não. Conhece aqueles que podem se tornar instrumentos nas mãos do inimigo contra você, mesmo sem eles saberem. Você sabia que algumas pessoas ficam irritadas com você sem nem saber por quê? Algumas pessoas simplesmente te odeiam. Talvez tenham ouvido algo sobre você ou alguém plantou essas sementes por conta do preconceito. Algumas pessoas até herdam preconceitos. Todas essas coisas, na verdade, não vêm delas, mas do diabo. O apóstolo Paulo certa vez solicitava orações da igreja em relação ao avanço do evangelho. Ele pediu que também orassem para Deus e guardasse ele e sua equipe de homens ímpios que às vezes se disfarçam de crentes. No livro 2 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, diz: Ore também para que sejamos salvos das garras dos homens maus, pois nem todos amam o Senhor. Há muitos anos, uma velha amiga minha desfrutava do favor e das bênçãos de Deus em sua vida. Da escola aos relacionamentos, das finanças à fé, ela foi abençoada. Quase todos os domingos, na igreja, ela tinha um testemunho para compartilhar. Esta era uma jovem que, como todos os outros jovens da igreja, estava apenas começando a vida, mas já realizava suas conquistas. E adivinha, nem todos que aplaudiram durante seus testemunhos ficaram felizes com ela. Fiquei chocado quando um dia ela me diz que alguém confessou que nem sempre ficava feliz quando ela prestava seu testemunho. A pessoa também disse que não era o único e que havia outros que pensavam da mesma forma que ele. Você pode, ou não, se identificar com isso, mas a verdade é que nem todo mundo está feliz por você. Portanto, Deus está usando essa mensagem para dizer que quando a próxima bênção chegar, não fale sobre ela. Significa que você não deve prestar testemunho? Não é isso, mas deve aprender que uma das qualidades da sabedoria é que ela seleciona suas batalhas. Você não quer estar em um escritório onde seus colegas não estão felizes porque você parece ser o único a ser favorecido. Lembre-se que você não pode agradar a todos. Você pode tentar distribuir os favores, mas eles podem acusá-lo de acumular alguns dos benefícios enquanto compartilha apenas algumas coisas. Nem todos temem a Deus, meus amigos. Sim, você teme, mas nem todos. O que você está fazendo agora? Que esforços você está fazendo no trabalho? Bom, onde quer que esteja, Deus te abençoará, porque você é seu filho. Ele vai te proteger. Essa é sua herança como filho de Deus. Ele mesmo disse isso em Êxodo, capítulo 23, versículo 25 ao 26. Servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e vossa água, e tirará do nosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos seus dias. E em Isaías, capítulo 54, versículo 17, ele também diz: Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Como filho de Deus, você é uma semente de Abraão e um herdeiro das promessas de Deus. Porém, se o mesmo Deus nos alerta para termos cuidado com quem compartilhamos as informações de nossas vidas, devemos entender o porquê. Sansão compartilhou o segredo da sua força com alguém que amava, sem saber que isso levaria à ruína. Lembre-se de que eu disse que somos chamados ao discernimento e não à suspeita. Esse discernimento funciona com a sabedoria de Deus. É a capacidade de saber o que fazer na hora certa, no lugar certo e com as pessoas certas. Lembro novamente que nem todos os homens temem a Deus. A Bíblia nos diz para sermos tardios em falar,
tardios em irar e rápidos em ouvir. Esse é o segredo para se proteger dos danos que o inimigo pode trazer à sua vida. Sendo assim, o que Deus está dizendo para você fazer e como você deve fazer isso? Deus diz para ter cuidado ao compartilhar informações sobre as bênçãos em sua vida. Não compartilhe o que não é importante ou útil para uma conversa. Deixe que as próprias bênçãos falem. Não é da sua conta anunciar a todos quanto você ganha, com quem envolve as visões que Deus te deu ou a bênção prometida que você espera. Em vez disso, guarde para ti. Não siga tendências das mídias sociais. Você foi chamado para ser diferente como filho de Deus, completamente guiado pelo Espírito Santo. Uma das maneiras de desenvolver o discernimento é passar tempo orando, jejuando e pedindo esse dom ao Espírito Santo. Ter espírito de discernimento não significa que você será capaz de ler os pensamentos das pessoas enquanto caminha pela rua. A principal maneira pela qual o discernimento funciona é que nos dá a capacidade de sentir as intenções mesmo sem conhecer os detalhes. Se Deus revelar as informações, tudo bem. E se não fizer isso, tudo bem também. Antes de compartilhar informações sobre suas bênçãos, peça orientação ao Espírito Santo. Saiba o que dizer e para onde parar. Não diga mais do que ele permite, para não dar espaço ao inimigo para prevalecer sobre você. Deixe Deus te abençoar e fazer de você a bênção que você deve ser. À medida que navegamos pela vida, no mar de escolhas, muitas vezes podemos nos perguntar: como posso discernir o caminho que Deus tem para mim? Como posso garantir que minhas decisões estão alinhadas com seu plano divino? Todos nós enfrentamos essas dúvidas em nossos corações, especialmente quando estamos diante de uma encruzilhada na vida, sendo obrigados a fazer uma escolha. A vida, na sua infinita diversidade, nos apresenta uma infinidade de decisões. Algumas vêm naturalmente, fluindo como um riacho sereno, exigindo pouca reflexão. No entanto, outros são como montanhas formidáveis, exigindo nosso tempo, nossa reflexão e uma consideração cuidadosa. Esses processos de tomada de decisão variam de pessoa para pessoa. Alguns se alegram ao fazer escolhas, encontrando satisfação no desafio, enquanto outros podem se sentir sobrecarregados, mesmo por decisões aparentemente insignificantes. Há casos em que nossas escolhas não consistem em discernir o certo do errado. Todos nós compreendemos a importância disso. Em vez disso, as nossas decisões se tornam uma bifurcação na estrada, onde somos obrigados a escolher entre dois caminhos, ambos aparentemente corretos. É como decidir entre prosseguir com os estudos ou iniciar uma carreira, ou ponderando se deve fazer um doutorado. Poderia ser escolher entre duas ofertas de emprego, ambas promissoras, mas diferentes. Pode ser uma questão de decidir se casar com a pessoa que você ama, alguém que compartilha sua fé e seus valores, mas ainda assim, se perguntar se isso está de acordo com o plano de Deus. Ou pode ser sobre se mudar para uma nova cidade em busca de melhores oportunidades de carreira, deixando para trás uma comunidade cristã de apoio e sua família. Nesses casos, a decisão não é tão clara como escolher entre o certo e o errado. Trata-se de escolher o caminho certo quando ambos os caminhos parecem certos. Nesse momento, podemos sentir como se a orientação de Deus não fosse tão clara como gostaríamos. Ficamos no cruzamento na estrada, orando por um sinal divino, ansiando por sua voz para nos guiar. Como então podemos navegar nesse labirinto de decisões? Como podemos garantir que estamos seguindo o plano de Deus quando o caminho não está claramente marcado? A resposta está na fé, confiança e entrega. Precisamos ter fé na sabedoria de Deus, confiar em seu plano e renunciar à nossa necessidade de controle. Ao fazer isso, permitimos que Deus nos guie, ilumine nosso caminho e nos ajude a tomar a decisão que se alinha com seu plano divino. Lembre-se, Deus se preocupa com nossas escolhas e nossas vidas. Ele está investido em nossa jornada. Quando nos deparamos com decisões grandes ou pequenas, não se trata de escolher o caminho perfeito. Em vez disso, devemos confiar em Deus o suficiente para nos guiar no caminho certo. Temos que aprender a liberar o controle e confiar em sua sabedoria para nos guiar. Temos que crer que não importa a decisão que tomemos, se a fizermos com Deus no coração, será a decisão certa. Meu amigo e minha amiga, se você se encontra nessa encruzilhada da vida, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, te guiando, mesmo quando sua voz parece silenciosa. Confie nele, entregue suas preocupações e ele iluminará seu caminho.
Nesta vasta jornada da vida, cada passo que damos é uma decisão que tomamos, muitas vezes nos deixando questionar se o padrão que criamos está alinhado com a vontade divina. Observe que Deus não dita necessariamente a nossa escolha inicial. A escolha é nossa, e o significado não reside no caminho escolhido, mas na forma como o trilhamos. Suponha que seguimos para a direita. Tudo bem, mas será que estamos trilhando esse caminho com graça, humildade e fé? Isso é o que realmente importa. A vida nos apresenta inúmeras encruzilhadas, cada uma exigindo uma decisão, da mais trivial à mais profunda. Algumas decisões mal são registradas em nossa consciência, enquanto outras pesam em nossas almas. Todas essas decisões devem ser calibradas de acordo com os ensinamentos da Bíblia, o nosso modelo divino. No entanto, algumas escolhas ficam enredadas na teia de emoções, alternativas e indecisões. Nesses momentos, busque um conselho com Deus. Ele já está ciente de seus desejos e dos resultados. Deus, em sua onisciência, sabe o que é melhor para você e Ele observa o passado, o presente e o futuro simultaneamente. A orientação de Deus não se manifesta necessariamente na decisão inicial, mas na jornada que se desenrola. Dê o primeiro passo, comece a se mover e deixe Deus te guiar no caminho certo. A sabedoria e o amor de Deus irão te guiar através do labirinto das decisões da vida, garantindo que você siga o caminho que Ele planejou para você. E lembre-se, o conhecimento de Deus transcende o tempo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Confie nele e ele te guiará na tomada de decisões corretamente. Imagine a perspectiva de Deus como uma vista que abrange todo o tempo, cada momento, cada detalhe, tudo plenamente visto e conhecido, como está escrito no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. E Lucas, capítulo 12, versículo 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Alguém poderia perguntar, por que Deus deseja nossas orações se Ele já possui um conhecimento tão abrangente? A razão está em seu profundo desejo por uma conexão íntima e significativa conosco. O conhecimento dele é ilimitado, mas o nosso não. O desejo de Deus é que possamos evoluir e amadurecer em nossa fé, nos levando a tomar decisões que ressoem com sua vontade e ensinamentos divinos. Através desse processo, não apenas honramos a Deus, mas também amplificamos sua presença em nossas vidas. Para conseguir isso, devemos nos esforçar para cultivar uma mentalidade que renuncie aos seus próprios desejos. Isso não é, de forma alguma, uma tarefa fácil. Uma parte substancial do desafio na decisão de questões difíceis é a luta para superar as nossas próprias vontades. É essencial que alinhemos a nossa vontade com a vontade de Deus para nossas vidas. É uma luta, de fato. Sejamos honestos por um momento com nós mesmos. Dessa forma, podemos admitir que muitas vezes ansiamos seguir nossos próprios desejos. Para combater isso, mergulhe na palavra de Deus e ore, pedindo a Deus que alinhe a sua vontade com a vontade dele. Frequentemente, procuramos sinais ou confiamos em nossos sentimentos, ambos os quais podem ser facilmente influenciados por nossos conceitos pessoais. No entanto, o bem final, para nós, invariavelmente se alinha com a vontade de Deus. Aqui está uma coisa importante a se lembrar. Mesmo quando você é guiado pela fé, erros podem acontecer. Mas mesmo nesses momentos, a graça de Deus está sempre presente. Ele tem um talento notável para reverter nossos erros se eles forem cometidos de forma genuína e de boa fé. Ele conhece o seu coração e entende a sua disposição de cumprir suas expectativas. A sabedoria de Deus supera a nossa e Ele está ciente de que o que Ele nos pede pode nem sempre ser fácil. É aqui que entra em jogo questões cruciais. Você está realmente ouvindo a orientação de Deus e colocando confiança em seu plano? Deus é capaz de te posicionar exatamente onde você precisa estar, mesmo que pareça impossível. Ele pode orquestrar os detalhes intrincados da sua vida com muita antecedência. Ele pode destrancar portas que parecem impenetráveis e remover quaisquer obstáculos que impeçam sua jornada. Ele tem a capacidade divina de tecer suas escolhas em sua grande jornada, garantindo que você chegue ao lugar certo na hora certa.
Então, quando você pergunta, como posso saber que decisão Deus quer que eu tome? Lembre-se, mergulhe em sua palavra, ore por sua orientação e confie em sua sabedoria acima de tudo. Tomar as decisões certas na vida vem do alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus e da confiança de que Ele pode te guiar para onde você precisa estar. Nosso Senhor é um redentor, um farol de esperança, transformando nossos erros em lições de sabedoria. Ele é como um artesão habilidoso, esculpindo grandeza a partir de nossos erros, se apenas entregarmos a Ele a matéria-prima, um coração aberto e cooperativo. Lembre-se de que a vida invariavelmente nos apresentará desafios que exigirão decisões difíceis. É nesses momentos que devemos confiar na sua orquestração divina. Pois, como é dito nas Escrituras, o caminho dos justos é dirigido pelo Senhor. Nem sempre podemos compreender seu grande desígnio, mas tenha certeza de que mesmo em meio à tempestade Ele dirige nosso navio. Ao se deitar para descansar todas as noites, sinta-se confortado pelo conhecimento de que nosso Pai Celestial zela por nós, orientando o nosso curso, abrindo e fechando portas conforme necessário. Ele não está apenas nos dirigindo, Ele está nos nutrindo, nos alimentando. Com Ele no comando, estamos sempre seguros. Nossa jornada com Deus não é guiada por um mapa, mas por um relacionamento. Lembre-se dos filhos de Israel no deserto. Como Deus os guiou? A resposta está na nossa conexão com Ele, através da palavra viva. Envolva-se em diálogo com Ele, busque seu conselho, mergulhe em suas sagradas escrituras. Essas são as ferramentas que iluminam o caminho para a sabedoria e a tomada de decisões sábias. É fundamental lembrar que o nosso Senhor nunca, sob nenhuma circunstância, nos levará a tomar uma decisão que contradiga sua palavra. Considere a sabedoria que está escrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em essência, o Senhor nos adverte contra o alinhamento com os desejos ímpios do mundo. Sucumbir a tais tentações sem dúvida nos fará perder o caminho. Discernir a vontade de Deus e tomar as decisões certas é uma jornada. Uma jornada que exige um relacionamento constante com Deus, uma fé inabalável em sua orientação divina e um compromisso duradouro com a sua palavra. Ao trilharmos esse caminho, não estamos apenas tomando decisões, mas criando uma vida de sabedoria, retidão e realização divina. Que todos sejamos abençoados nessa jornada. Muitas vezes, desejamos um roteiro claro, uma série de placas dizendo vá por aqui, depois por ali e você chegará ao seu destino. Mas a nossa jornada com Deus não envolve um destino fixo. Trata-se do caminho que trilhamos, do relacionamento que cultivamos com Ele. Nossa jornada com Deus é uma bela dança de confiança, sem saber o que o amanhã reserva, mas avançando com fé. Lembre-se, a vontade de Deus nunca te levará onde a graça dele não possa te sustentar. Seu plano divino é o melhor para você e seus entes queridos. Mas como podemos descobrir a vontade de Deus para a jornada que temos pela frente? Começamos abraçando a vontade dele em nossos momentos presentes. Um navio parado não pode ser guiado. Somente quando ele navega é que seu curso pode ser ajustado. O plano divino de Deus não é um projeto secreto que nos foi entregue. É um convite a crescer, a amadurecer, a tomar decisões enraizadas na fé. Quando Adão foi incumbido de cultivar o jardim e dar nomes aos animais, ele recebeu a liberdade de escolher, de tomar decisões. Essa liberdade não era um fardo, era um presente, uma oportunidade de crescimento. Da mesma forma, Deus nos permite escolher. Ele está sempre disponível para nos aconselhar e apoiar, mas também deseja que cresçamos e tomemos decisões que promovam a nossa maturidade espiritual. Portanto, enquanto nos encontramos numa encruzilhada da vida, devemos nos lembrar de procurar o conselho de Deus, de alinhar as nossas decisões com a palavra dele e de dar um passo em frente com fé, pois é nesses momentos de escolha, de discernimento da vontade de Deus, que nos aproximamos dele e nos tornamos as pessoas que ele deseja que sejamos. Nossas escolhas, hoje, moldam nossa jornada com Deus. Vamos então escolher com sabedoria, com fé e com amor. Cultivar um coração grato pode alterar toda a sua visão do mundo. A oração é um dos melhores métodos para sentir o poder da gratidão.
Quando oramos a Deus em ação de graças, nossa atenção é desviada de nossos problemas para nossas bênçãos. E essa é a beleza da fé. Podemos ser gratos e agradecer independentemente de nossas circunstâncias ou das tempestades que nos cercam. Todos os dias temos a opção de agradecer a Deus. Comece a agradecer a Deus por sua constância e amor agora mesmo. A autoridade suprema de Deus sobre sua vida deve ser louvada. Obrigado, Deus, por nos dar esperança e alegria, independentemente de como possamos estar passando por este momento. Permita que Ele transforme seu coração e o encha com a paz dele. Um coração agradecido é a arma mais eficaz contra o ataque de decepção, ansiedade e preocupação de Satanás. Temos muito pelo que agradecer por causa do dom da redenção de Jesus Cristo e da serenidade que Ele traz. Que possamos aprender a ser gratos a Deus em todas as fases da vida. Mesmo quando estiver chateado, agradeça a Deus. Mesmo quando estiver no seu nível mais baixo, dê graças a Deus. Mesmo quando for injustiçado, agradeça a Deus. Mesmo depois de perder o que você mais valoriza, agradeça a Deus. Agradeça sempre a Deus, pois esta é a sua vontade para a humanidade. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18. Alegrai-vos sempre, orai continuamente, dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aprenda a dar a Deus um coração de apreciação e louvor em todas as situações da sua vida. Peça a Ele para ensiná-lo a ser alegre o tempo todo, orar constantemente e oferecer gratidão em todas as situações. Deseje trazer alegria ao coração de Cristo regularmente. Peça que Cristo destrua o poder do inimigo em sua vida. Derrote o inimigo com sua oferta de louvor. Peça que Ele transforme sua perspectiva e atitude sobre sua situação atual em uma perspectiva de prazer e satisfação. Prometa a Jesus que você deseja ser como Ele, que obedientemente obedeceu ao Pai. Quando andou neste mundo, Ele abraçou os grilhões da humanidade. Sempre que você reclamar ou se comparar com os outros, peça a Ele para repreendê-lo. Em sua oração de agradecimento, peça a Ele para liderá-lo sempre. Salmo 103, capítulos de 1 a 4. Bendigo a minha alma ao Senhor, todo o meu ser mais íntimo. Louve seu santo nome. Louve ao Senhor, minha alma, e não se esqueça de todos os seus benefícios, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que redime a sua vida da cova e a coroa com amor e compaixão. O amor de Deus é incondicional, é um dom puro e irrestrito. Considere o seguinte: não agradecemos a nossos chefes por receber o salário, pois trabalhamos para isso, merecemos e é propriamente nosso. Você poderia agradecer ao seu chefe pelo seu salário, mas isso seria simplesmente uma gentileza. Não é o que você esperaria. Um presente, por outro lado, é diferente. Um presente pela gratidão. Talvez uma palavra ou uma mensagem escrita. Quanto mais o dom gratuito de Deus merece nossa gratidão. Não fizemos nada para merecer seu amor. Nós, por outro lado, fazemos exatamente o oposto. Qualquer coisa além de bondade, amor duradouro ou misericórdia é o que merecemos. Tomamos como certas as bênçãos de Deus, até mesmo o seu amor. Agimos como se merecêssemos, como se Ele nos devesse um favor. Somos crianças mimadas, mas isso é nossa culpa, não dele. Somos ingratos, gananciosos, imprudentes e pecadores, para ser franco. Deus demonstra seu amor defendendo você de seus problemas financeiros, inimigos, calamidades e doenças. Ele demonstrou seu amor levando os israelitas a um bom lugar, uma terra que mana leite e mel, e prometeu que eles viveriam ali para sempre. Você tem muito pelo que agradecer. Não seja uma criança mimada. Deus ama tanto o mundo que enviou seu único filho para salvá-lo. Deus te amou tanto que enviou Jesus para te salvar. A maior expressão do amor de Deus é Jesus, e por isso seja grato. Considere a experiência de Jó. Ao contrário de sua esposa sem discernimento, Jó não pecou com suas palavras quando não compreendeu porque aquela aflição o atingiu. Em vez disso, ele permaneceu fiel e se recusou a culpar a Deus por seu infortúnio. Jó teve que ser levado a perceber que toda a nossa justiça humana é como trapos de imundícia diante do Senhor.
apesar de seu desejo de apresentar seu caso diante de Deus e defender sua própria justiça ao Senhor. A fé de Jó em Deus foi creditada a ele como justiça, assim como foi a Abraão, mas ele estava prestes a aprender outra lição crítica. Em meio às dificuldades e tribulações, ele também descobriria que a graça de Deus é adequada, pois sua graça é aperfeiçoada por nossa fraqueza. Sejamos como Jó, gratos mesmo diante das adversidades. Vamos, como Jó, esperar pacientemente que Deus mude nossas circunstâncias. Sejamos como Jó, fiéis a Deus mesmo quando isso pareça irracional para a humanidade. Vamos, como Jó, sempre considerar a visão maior das situações em que nos encontramos. Vamos, como Jó, nos esforçar para manter um comportamento justo mesmo quando as pessoas mais próximas a nós nos insultam. Não importa em qual circunstância você está agora, Deus sempre tem resposta para qualquer problema. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ele vai te curar e te colocar de volta no lugar. Um presente que exige pagamento não é um presente, é uma compra, é uma aquisição. Mas isso já foi pago, comprado a um custo. Um presente é qualquer coisa oferecida voluntariamente. Caso contrário, não é um presente. Cristo Jesus foi o presente irrestrito da graça de Deus para cada membro da raça humana. Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, foi seu presente irrestrito da graça, dado a cada homem e mulher incondicionalmente. Alguns abraçam esta dádiva indescritivelmente valiosa, enquanto outros a rejeitam, mas a dádiva de Deus para a humanidade foi dada a todos. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Portanto, por Jesus ofereçamos continuamente a Deus sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Considere as bênçãos de Deus em sua vida hoje. O dom de Deus é a capacidade de acordar todos os dias sãos e salvos. Todos os dias Deus te dá a dádiva de ir trabalhar e voltar para casa em segurança. Deus presenteou você com os laços que você tem com as pessoas, sejam elas familiares ou amigos. Um ano com poucas ou nenhuma consulta médica é um presente de Deus. Seus pontos fortes, talentos e habilidades são presentes de Deus. Respire e contemple isso por um momento. É maravilhoso. Então, quanto você pagou a Deus em troca de todas essas bênçãos? Nada, porque Deus providenciou tudo de graça. Tudo o que você precisa fazer é dizer algumas palavras de gratidão. Obrigado, Senhor. Agradeço antecipadamente a Deus por todas as suas bênçãos. Deus pede que você faça um sacrifício vivo de louvor e gratidão ao Salvador, que é comprado pelo sangue de Cristo. É o fruto de nossos lábios e a entrega de nosso ser interior, que flui para Ele de um coração quebrantado que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que dá honra ao seu nome. Quando damos graças ao Senhor por sua misericórdia e graça e cantamos louvores a Deus da nossa salvação, e estamos continuamente oferecendo um sacrifício de louvor que flui de um coração agradecido, que foi lavado pelo sangue redentor de Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 20 diz: Antes enchei-vos do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando de coração ao Senhor, sempre dando graças por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a nosso Deus e Pai. Sejamos todos hoje gratos por tudo. Todos os dias Deus é muito generoso conosco. Somos gratos por podermos acordar e realizar nossas atividades diárias. Somos gratos pela força que Deus nos concede cada dia para ir ao trabalho ou à escola. As pessoas em nossos hospitais e casas de repouso estão com dor e incapazes de se ajudar como antes. Considere quantos indivíduos dariam tudo para poder acordar e fazer as coisas que os outros fazem. Ser grato deve fazer parte de nossa vida cotidiana como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Nunca devemos passar um dia sem agradecer a Deus por todas as suas bênçãos e bondade. O salmista Davi diz no Salmo 100, versículo 4: Entrai em suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. A fé em Jesus é demonstrada ao sermos continuamente gratos até mesmo pelas menores coisas. Louvor e gratidão andam juntos. Você não pode agradecer a Deus verdadeiramente sem também louvá-lo. Já imaginou como seria um dia sem Deus? Me dá arrepios só de pensar nisso.
Não conseguiríamos, todos nós pereceríamos. O mundo inteiro estaria em desordem. Deus mantém todo o cosmos em ordem de funcionamento, de maneira que não entendemos agora e talvez nunca entenderemos. Peça a Deus para guiá-lo em sua jornada de fé. Você não pode ser grato a Deus ou ver seu reino a menos que tenha fé. Meu amigo, o Senhor te ama muito. Ele te ama de uma maneira que nem você nem eu jamais compreenderemos. Não podemos começar a compreender o quanto Ele nos ama. Mesmo que você tenha muitos pecados, falhas e tribulações, Ele ainda te ama. Sua graça é fornecida a você independentemente de sua capacidade de compreendê-la. Ele é bem versado em todos os aspectos da sua vida. Ele está ciente de onde você esteve e para onde pretende ir. A parte realmente surpreendente é que Ele está ciente de tudo isso e ainda assim convida você a vir a Ele. Seja grato a Deus, pois Ele tem sido tão gentil com você que palavras não podem expressar. Algumas das coisas que vemos hoje já foram preditas na Bíblia. A Bíblia já nos disse que essas coisas aconteceriam para nos preparar para elas, para que não fôssemos pegos de surpresa. Existem confirmações mais do que suficientes na palavra de Deus para provar que realmente estamos nos últimos dias. E nesses últimos dias, podemos ver como o mundo está se movendo, como as nossas sociedades estão mudando e como as culturas estão caminhando na mesma direção para entrar no reinado do Anticristo. Quando o mundo inteiro finalmente chegar lá, a Bíblia nos diz o que acontecerá. Veja o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 15 ao 18. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Já ouvi pessoas dizerem coisas como: bem, quando o anticristo vier, ninguém poderá me forçar a aceitar sua marca, não preciso me tornar cristão para escapar do anticristo. Eu sou a minha própria autoridade. Isso por si só é um engano do diabo para manter essas pessoas afastadas da salvação e deixá-las vulneráveis ao terror que se aproxima. Por que você acha que o mundo está do jeito que está hoje? O diabo tem se preparado para a revelação do anticristo há séculos e não devemos subestimar o seu engano e estratégia. Quando o anticristo aparecer, o mundo estará preparado para recebê-lo. Tudo que o diabo está fazendo agora é uma forma de preparação e posso garantir que o trabalho dele está quase concluído. Muitas manifestações significativas em nossos dias são provas desse fato. Por exemplo, observe a cultura de adoração de celebridades em todo o mundo. Quando uma pessoa é considerada uma celebridade, é porque esse indivíduo conquistou o coração das pessoas e ocupou um lugar sólido de influência sobre elas. Isso significa que essa pessoa, essa celebridade, recebeu o poder de obrigar as pessoas a fazerem e dizerem o que elas quiserem. As celebridades se tornaram como Deus para o público. Elas são ídolos para as pessoas que as seguem. Você pode não entender o que isso significa, e uma alma sem discernimento pode não ver nada de prejudicial nisso. É por isso que Jesus disse em Lucas capítulo 16, versículo 8: E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Cristãos sem discernimento são facilmente manipulados para ignorar coisas importantes até que elas saiam do controle. A adoração de celebridades é uma estratégia do diabo para preparar as mentes do mundo para o anticristo, porque quando ele se manifestar, o mundo inteiro irá adorá-lo. Marcas globais facilmente pagam milhões a celebridades para apresentarem suas marcas ou usá-las por um motivo. Você sabe por quê? A resposta é simples. Essas celebridades são adoradas e seus adoradores farão tudo o que elas fizerem, vestirão o que elas vestirem e usarão as marcas que elas usam. Isso chama-se tendência, mas na verdade nada mais é
do que uma programação natural da mente que escraviza as pessoas àquilo que se submetem. Você já entrou no quarto de alguém e viu um grande pôster de uma celebridade na parede? Você assiste a shows e ouve pessoas enlouquecendo quando sua estrela favorita se apresenta? Essas pessoas são exaltadas, equiparadas a uma divindade, embora sejam apenas humanos como nós. Já vi pessoas dizerem que estão dispostas a dar o seu último centavo para ver a apresentação de sua celebridade ou banda favorita. Elas chegam a dizer que estão dispostas a cancelar qualquer um que diga algo negativo contra o seu ídolo. Quer sejam atletas, estrelas da música, artistas de cinema ou qualquer outro tipo de celebridade, elas se tornam ídolos para as pessoas que são obcecadas por elas. Essas pessoas leem, assistem e até imitam suas escolhas de vida como se fossem perfeitas. São celebridades que são literalmente adoradas por todos que as seguem. Agora imagine isso. Se uma dessas celebridades apresentasse a marca da besta, ou se apresentasse como o anticristo, você não acha que milhões de pessoas também apoiariam e aceitariam essa marca? Se o anticristo aparecesse hoje, não seria mais tão difícil que as pessoas o seguissem e fizessem as coisas que ele deseja sem força nenhuma. Você sabe por quê? Porque a sociedade foi programada e ainda está sendo programada em preparação para isso pelas coisas que acontecem hoje. A adoração de celebridades é uma ferramenta e, infelizmente, até a vemos entrar na igreja hoje em dia, onde alguém ou um grupo de pessoas que afirmam representar o nome de Jesus estão, na verdade, sendo exaltados acima de Deus e de sua palavra. Talvez você tenha ouvido falar ou visto um pastor ou ministro famoso. Não estou dizendo isso para criar divisão ou pintar uma imagem ruim do corpo de Cristo, mas sim para nos ajudar a saber o que está acontecendo e tratar os problemas que nos atormentam para que não sejamos vítimas desse mal. Onde Jesus não está sendo exaltado como o Rei sobre todos, Satanás o estará, mesmo que seja dentro das quatro paredes de uma igreja. Mas deixe-me perguntar, que tipo de cultura devemos praticar como filhos de Deus? A adoração aos homens ou a adoração ao Criador e ao nosso Salvador Jesus Cristo? Pense nisso, apenas pense nisso por um momento. Há pessoas que têm muita influência e o diabo sabe disso, e o anticristo será introduzido através dessa influência. Ele também será, por direito próprio, uma celebridade. Você pode ver isso com base no que diz Apocalipse, capítulo 13, versículo 4. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? O monstro, também conhecido como a besta, será amado e adorado por toda a humanidade além do que podemos imaginar hoje. Tudo o que ele fizer será perfeito aos olhos dos homens, e eles buscarão a liderança e se renderão a ele. Este não será um homem comum, mas alguém fortalecido pelo inferno. Mas ouça, meu amigo e minha amiga, quer estejamos ou não aqui quando ele vier, quer Cristo arrebate seu povo antes disso ou não, somente Deus deve ser adorado. Jesus deu essa resposta ao diabo no deserto quando ele foi tentado a se curvar diante dele. E ele ainda está dizendo a mesma coisa para você através desta mensagem. Você deve adorar e servir somente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nenhum ser humano ou espírito, exceto o Deus vivo, merece ser adorado. Somente Deus deve ser adorado. Nenhum pregador, político ou celebridade merece adoração. Deus deve ser adorado. Somente Deus é digno disso. Não eleve ninguém acima de Deus. Só Deus é grande e deve ser louvado. Exaltar ou dar sua glória a alguém ou qualquer outra pessoa levará você a um caminho perigoso. Mas será a adoração das celebridades a única influência que o diabo está usando na preparação do mundo para a revelação do anticristo? Não. Isso é apenas uma parte do grande plano do inimigo. É por isso que você precisa estar alerta. As pessoas estão começando a mudar e tudo que a Bíblia nos disse que aconteceria já começou a acontecer. Cada dia nos aproxima cada vez mais da volta de Jesus e devemos viver preparados para não sermos pegos de surpresa. Além da cultura de adoração de celebridades, a Bíblia nos fala de outra coisa que começará a crescer e a ocupar o centro das atenções na preparação para a revelação do anticristo. É o aumento da apostasia como nunca foi visto antes. Isso será uma revolta contra todas as coisas boas a nível global. Até mesmo muitos cristãos, na tentativa de não ofender o mundo,
têm sido apanhados na teia deste enorme engano. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, dos versículos 3 ao 12, nos fala extensivamente sobre isso. Não deixem que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora, porém no tempo certo o perverso aparecerá. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Se você parar e observar tudo o que tem acontecido no mundo nas últimas 2 ou 3 décadas, poderá realmente ver como cada tendência política, lei e o chamado avanço social levaram a cada vez mais ilegalidades e abominações no mundo. Hoje as pessoas estão sendo forçadas a aceitar estilos de vida e leis que vão contra a nossa fé, contra o nosso Deus. Algumas das coisas que ninguém tinha ousadia de falar ou de declarar anos atrás estão agora sendo alardeadas diante do público e até mesmo de nossos próprios filhos. Coisas que antes eram consideradas criminosas agora são defendidas como direitos do povo. Essas coisas, meu amigo e minha amiga, são o que a Bíblia chama de misteriosa maldade, e que já está em ação. Tudo faz parte do plano do diabo em preparar o mundo para a revelação do anticristo. Sim, a Bíblia diz que alguém mais poderoso que o diabo está impedindo que essa revelação aconteça. A maioria dos cristãos verdadeiros acredita que isso significa o Espírito Santo ou a Igreja de Cristo na Terra. Pensam que, enquanto o Espírito e a Igreja estiverem na Terra, o homem do pecado não poderá se manifestar. Mas uma vez que aquele que o restringe estiver fora do caminho, ele já não será mais restringido e se levantará para estabelecer o seu reino. Não se surpreenda que as pessoas estejam começando a mudar, que você não possa confiar em mais ninguém, que amar as pessoas tenha se tornado difícil ou que compartilhar sua fé tenha se tornado mais desafiador. Isso acontece porque o diabo enviou espíritos malignos que trabalham através dos meios de comunicação, de influenciadores e de diversas manipulações para escravizar as pessoas e preparar os seus corações para ele. O que você e eu estamos vendo no mundo hoje não é nada comparado ao que acontecerá quando o anticristo se revelar. Esta é a verdade fundamental e devemos nos preparar e estar prontos para o retorno do Senhor Jesus, quando ele vier para tirar a sua igreja da terra. Acredito fortemente que o mundo está preparado para passar para a próxima fase dos eventos do fim dos tempos, que é o arrebatamento. Este não é o momento de jogar a cautela ao vento. Sim, muitos já estão adormecendo ou se distraindo com o mundo, mas você deve ficar preparado. Ame, ore e continue falando a verdade. E, acima de tudo, cuide da sua salvação. Não se espera que nenhum cristão de verdade siga as tendências atuais dos acontecimentos mundiais. Devemos discernir que as escrituras já estão sendo cumpridas. As pessoas estão começando a mudar. A sociedade se tornou cada vez mais anti-Deus e anticristo em natureza e em ações. É hora de acordar, meu amigo e minha amiga. Lembre-se de que a vinda do Senhor é iminente e à medida que as trevas continuam a se espalhar pela terra, devemos provar que somos filhos da luz a todo tempo. Pregue a mensagem de Jesus sempre que puder, sem vergonha e sem medo. Corte,
tudo que te mantém sob a influência do mundo e se entregue completamente a Cristo, quer você seja aceito pelas pessoas ou não. Este não é o momento de nos conformarmos com o mundo, mas de procurarmos nos moldar cada vez mais à imagem de Cristo.